Ah, pronto, estou gravando. Ok. Os gregos nem é uma parte tão importante assim, né? Mas como Cecília copiou essa primeira parte, ela manda lá no grupo depois, beleza? Foi Cecília ou foi Gabriel? Mas eu não sei. Mas enfim, vamos passar para o próximo modelo, né? O modelo de Dalton. E esse foi o primeiro modelo atômico que teve um embasamento científico, né? Dalton aí foi ali em 1804, né? Que ele idealizou esse modelo atômico. E aí vocês vão aprender lá no primeiro ano as chamadas leis ponderais, beleza? Não interessa muito você saber o que é esse nomezinho bonitinho agora, só lá no primeiro ano que você vai ver o conteúdo de estequiometria, beleza? Que é a parte que envolve cálculo na química, e aí você vai ver essas leis ponderais. Dalton criou a lei de Dalton, e a lei de Dalton tem embasamento experimental. Então, por isso caracterizou o modelo atômico de Dalton como um modelo científico. Só para dar essa diferença aí entre os modelos dos gregos, que eram filosóficos, e agora os novos do século XIX, que a gente vai ver, beleza? Então, como vocês devem saber, né? Os modelos atômicos, todos eles, têm alguns postulados, né? E aqui, ó, vou começar aqui com o de número 1, né, do nosso amigo Dalton. O postulado número 1 diz que toda matéria, beleza? Só me ajudar aqui também. Toda matéria é constituída de átomos. Beleza? Toda a matéria é constituída de átomos. Ah, e o que não é matéria, Rodrigo? O vácuo. O vácuo é justamente a ausência de matéria. Onde que a gente encontra o vácuo? No espaço, amigos. O espaço nada mais é que nada. Que loucura, né? E você também pode fazer o vácuo aqui na Terra com uma máquina chamada bomba de vácuo, onde você retira todo o ar que existe dentro daquele recipiente. Você já deve ter visto algumas carnes em conserva de vácuo, né? Aquelas sacolas plásticas bem arrochadas, é justamente conserva vácuo. Ele tenta tirar ao máximo o ar que está ali dentro, beleza? A ausência de matéria é vácuo e toda matéria é constituída de átomos. Esse é o primeiro postulado de Dalton. O segundo postulado de Dalton afirma que o átomo ele é uma esfera homogênea, vírgula, maciça, indestrutível e indivisível. Beleza? Então, pessoal, o que significa dizer, né? Uma coisa muito importante, antes vale ressaltar, é que muito provavelmente na sua prova, assim como fazia Josimar na minha época, eu acho que o professor de vocês agora é Denis, as questões da prova dele geralmente envolviam assim: sobre o modelo de Dalton, fale das ideias dele, que hoje em dia sabemos que é mentira, né? Porque, como vocês bem sabem, a evolução histórica dos modelos atômicos foi, sim, às vezes se complementando, mas também, às vezes, foram refutando algumas ideias dos outros. E, nesse caso, hoje em dia, nós já sabemos que o átomo ele não é uma esfera indivisível, tampouco indestrutível. Beleza? Por quê? Você tem, por exemplo, as usinas nucleares. Vocês sabem como as usinas nucleares geram energia? Bom, elas geram energia a partir de um processo chamado fissão nuclear. A fissão nuclear é justamente a quebra do núcleo atômico. Então, meus amigos, como é que eu posso afirmar que algo é indestrutível, né, se hoje em dia eu tenho as usinas nucleares? Então, por isso, essa ideia pode ser refutada com esse argumento. E ele é indivisível? Também não. Poucos anos depois, né? Poucos não, minto. Uns 80 anos depois, vai chegar Thomson e dizer que existem partículas de carga negativa no átomo, beleza? E logo depois você vai ter outros caras, Rutherford vai falar do próton, né? E por aí vai, depois o nêutron, né? E então você tem que, ele não é indivisível o átomo hoje em dia, né? Só naquela época que Dalton, com os limitados conhecimentos que tinha, previu que seria. E também tem a questão de ser uma esfera homogênea. Oxe, como assim homogênea? Imaginemos então o modelo de Dalton, né? Uma esfera maciça homogênea. Quando eu tenho algo que é homogêneo, significa que em todo o seu limite, beleza?
de área, onde eu tenho área, ele tem a mesma massa. O que não seria algo homogêneo? Por exemplo, já pulando aqui, só para vocês terem um embasamento, o modelo de Rutherford. Lembre bem que ele é um núcleozinho, né, bem denso, bem pesado, e uma nuvem de elétrons, que essa nuvem, em comparação com a massa desse colega aqui dentro, é basicamente nada, né? Então, ele é distribuído heterogeneamente, porque no centro você tem muita massa concentrada, ao passo que em volta é quase nada, né? Uma massa desprezível, entende? Então, por isso que dizemos que o modelo de Dalton representa uma bola maciça com a sua massa dividida homogeneamente. Ok? Tudo bem até aí? Respondam, hein? Tudo bem aqui, tudo bem. Tudo de boa. Show de bola. Então, colegas, vamos agora para o terceiro postulado de Dalton. Ok? Vou botar aqui embaixo. E é o último, que ele dizia o quê? Ele dizia que, deixa eu só ler aqui, os compostos, beleza? Químicos, se formam por meio da combinação entre átomos distintos. Ficou meio ruim aqui, mas eu vou repetir, né, para você que está copiando. Os compostos químicos se formam por meio da combinação entre átomos distintos. E essa ideia prevalece até hoje. Nosso amigo Dalton citou em cheio nessa ideia. Porque as ligações químicas nada mais são do que realmente isso aí, né? Faltou só ele descrever as questões dos rearranjos eletrônicos que vocês vão estudar depois, né? De ligação iônica, ligação covalente. Tudo isso envolve também os elétrons. Mas ele acertou em dizer que os compostos químicos se formam por meio da combinação entre átomos. Entende? Por exemplo, se eu tenho oxigênio, né, o gás oxigênio, O2, e se eu tenho carbono e eu combiná-los, eu vou ter o dióxido de carbono, que é conhecido como gás carbônico aí, né, o CO2, que as plantas respiram na fotossíntese. Beleza? Então, amigos, com esses três postulados, Dalton formulou o primeiro modelo atômico científico, né? Que vocês devem conhecer pelo nomezinho bem didático, bem autoexplicativo, né? O modelo da bola de bilhar. Beleza? Bola de bilhar, ora, é uma bola maciça, né? Indestrutível, indivisível, beleza? E homogênea, como eu havia explicado. Tudo bem até aí, amigos? Isso aqui é o modelo de Dalton, hein? Respondam. Respondam. Ótimo aqui. Conseguiram aí tirar print da tela? Show. Eu copiando aqui tudo. Beleza. Eu também. Eu tirei print. Beleza. Vou apagar, viu? Beleza. Foi. Ok, amigos. Seguindo a ordem cronológica, né? Nós vamos ter agora, 80 anos depois aí, nosso amigo Thomson chegou e disse: "Pera aí, rapaz. Eu acho que tá errado aí. Esse átomo aí dá para dividir, viu, um pouquinho." E aí vamos chegar às conclusões que ele teve com base nos estudos de um aparato inventado por um colega dele, né? Esse colega aí, que provavelmente, quando vocês reverem esse conteúdo no nono e no primeiro ano de maneira mais aprofundada, vocês vão ver essas nuances. Mas eu acho que agora talvez vocês não tenham visto. Me respondam se vocês já ouviram falar no nome desse cara aqui, ó. William Crookes. Já ouviram? Se não, Eu não ouvi falar, não. Nunca ouviu falar? Pronto. Nunca ouvi falar. Esse cara foi ele que, na realidade, idealizou aquele tubo de raios catódicos que vocês muito bem conhecem. Não foi Thomson
Thomson que criou aquele experimento, beleza? Ele apenas idealizou os seus estudos em cima do aparato que o William Crookes desenvolveu, que você deve conhecer da seguinte maneira, né? Um cátodo, o cátodo aqui, né? Nada mais é que a região, o polo negativo, né? Vou botar aqui, ó. Cátodo é o polo negativo, ó. Beleza? Você tem uma ampola de vidro aqui, ó. Beleza? E aí você tem desse outro lado um polo positivo que a gente chama de ânodo. Ok? Beleza. William Crookes, ele apenas descobriu os raios catódicos, né? Mas ele não descobriu que eles eram uma partícula, que eles tinham carga negativa. Tudo isso que ele descobriu foi nosso amigo Thomson. E aí eu vou descrever como é que foi que ele fez isso para vocês. Antes, quando Crookes idealizou esse experimento, ele apenas era essa ampolazinha, né, com a bomba de vácuo aqui, né? Porque, como vocês sabem, o que eu tenho dentro dessa ampola é justamente um gás rarefeito, um gás a baixa pressão. Quando eu tenho água a baixa pressão, significa que eu tenho um espaço muito grande para pouquíssimas moléculas. E quando eu tenho água com altíssima pressão, é quando eu tenho um espaço pequeno para muitas moléculas e elas ficam ali apertadas entre si, entende? Então aqui eu tinha um gás muito rarefeito, uma baixíssima pressão, pouquíssimas moléculas aqui dentro. Tranquilo? Como, por exemplo, se você pegar um balão d'água, encher um pouquinho de ar e depois encher até a metade de água ali, você tem água numa baixa pressão, né? Afinal de contas, você não tem o volume inteiro daquele balão preenchido por água. Mas se você pegar o balão e encher ele inteiro de água, ele vai ficar ali quase estourando, né? Então é essa analogia aí que eu uso para explicar pressão, que vocês vão ver melhor em física e química lá no seu ensino médio. Mas já dá para adiantar essa parte. E aí ele realizava aqui uma certa potência elétrica que fazia se formar, né, um feixe luminoso aqui, ó. Beleza. Mas Thomson era um pouquinho mais esperto que Crookes e ele começou a se inculcar com esse experimento aqui, né, de William Crookes, que aqui eu vou chamar de tubo de raios catódicos para deixar vocês mais familiarizados, né? Tubo de raios catódicos. Por quê? Porque eram tubos catódicos e não, sei lá, anódicos. Porque Crookes ele já tinha percebido que o sentido que esses raios caminhavam era justamente do cátodo até o ânodo, beleza? Por isso que eram raios catódicos. Esses raios surgiam do cátodo, ok? Ânodo positivo carregado aqui, ok? E aí, ó, nosso amigo Thomson, a primeira coisa que ele fez acerca desses raios catódicos foi o seguinte: ele pegou esse tubo, meus amigos, pegou esse tubo, botou aqui dentro, sabe o quê? Um cataveto. Beleza? Um cataveto. Quando ele botou esse cataveto, e aí ele ligou o dispositivo, ele percebeu que esse cataveto começava a girar quando entrava em contato com os raios catódicos. Aí você está se perguntando, sim, amigo, e daí? O que isso tem a ver com o elétron, não sei o quê? Não, ele apenas agora, quando ele observou que esse cataveto estava girando, significa que havia uma colisão do cataveto com os raios catódicos. Então, na realidade, os raios catódicos tinham massa, eles eram partículas, né? Então, foi a primeira coisa que ele percebeu. Ora, então, na realidade, esses raios catódicos não são uma onda, né? Uma onda não tem massa, beleza? São uma partícula. Foi a primeira coisa que ele percebeu, é que os raios catódicos têm massa. Ou seja, são partículas. Eles são partículas, né? Para ficar mais com concordância mais legal. Eles são partículas. Beleza? Alguma dúvida aí até agora? Tudo bem? Tô com dúvida não, tá tudo ok. Show. Tranquilo aqui, tranquilo. Ok. E a segunda coisa que ele fez, meus felizardos e minha felizarda, foi o seguinte. Agora ele deu uma modificadazinha nessa ampola de Crookes, né? Nesse tubo de raios catódicos. Então, ó, ele fez o seguinte.
Descarregou ali meu piloto, foi mal. E agora vocês vão se familiarizar mais, que eu tenho certeza que Denis deu assim. Agora, o que ele fez? Ele botou aqui, ó, um gerador de um campo elétrico, ó. Um campo elétrico negativo aqui, beleza? Ou seja, aqui estava formando-se um campo elétrico, vocês vão estudar mais campos depois. E aqui, ó, ele botou um campo com a carga positiva. E aí, agora que está a loucura, meus amigos, porque ele estimulou aqui que esse raio saísse na forma de um feixe, né? E esse feixe, ele observou que sofreu um desvio aqui, ó, para a região carregada positivamente. E aí, o que isso significa, amigos? Isso significa que esses raios, na realidade, são partículas carregadas negativamente. Então, aqui, ó, foi a segunda coisa que ele percebeu. E essa é a parte mais importante do tubo de raios catódicos. Que, na realidade, os raios catódicos são partículas carregadas negativamente. Beleza? Você entende por quê? Vocês já estudaram aquela paradinha de que cargas iguais se repelem, né? E que cargas opostas se atraem, né, não? Então, ora, se o raio são partículas de carga negativa e elas estão sofrendo desvio para a carga positiva, nada mais justo que considerar que esses raios tenham carga negativa, né? Afinal, eles estão sendo atraídos para o positivo, só poderia ter o sinal oposto, né? Que seria o negativo. Beleza? Então, amigos, só repetindo aqui, ó, raios catódicos são partículas carregadas negativamente. Nosso segundo postulado aí, diante do tubo de raios catódicos. Tranquilo? E é aí, amigos e amiga, que ele vai, né, idealizar, né, fazer de uma maneira empírica um desenhozinho, né, de como seria o átomo na concepção dele. Vou apagar, posso? Pode, eu tirei print se alguém quiser, depois eu mando no grupo. Show. E tá, aqui também minha letra tá péssima. Eu ditei aqui para qualquer coisa vocês me perguntam lá no grupo de novo que eu respondo. Show de bola. Então, agora, né, aquela parte que vocês conhecem mais e que cai bastante na prova, né? Eu acho muito mais interessante a parte do tubo de raios catódicos, mas essa aqui também é legalzinha. Que ele idealizou que o átomo seria uma bola gelatinosa carregada positivamente, enquanto esses elétrons, sim, eu me esqueci de mencionar um último ponto. Foi mal, galera. Acontece. Sou novo ainda, professor. Estou evoluindo. Mas eu vou dar uma retrogredida aqui, ó. Voltei, beleza? Para o tubo de raios catódicos. E aí, Thomson, como eu ia dizendo, né? Ele estava encucado com esse experimento do tubo dos raios catódicos. E aí, o que foi que ele fez? Por isso, ele começou a testar com todos os elementos que ele conhecia, com todos os gases que seriam possíveis de testar esse experimento, beleza? Então, sei lá, um dia ele botava aqui dentro hidrogênio, no outro dia ele botava hélio, no outro dia ele botava oxigênio, no outro dia ele botava nitrogênio. E ele percebeu que isso aqui sempre acontecia, meus amigos. Isso aqui sempre acontecia. Que ele sempre via lá, como eu tinha dito, o cataventozinho girar e sempre via esse desvio direcionado à parte carregada positivamente. Então, ele pôde concluir que essa propriedade, que os raios catódicos, que essas partículas, né, que formam o raio catódico, existe em todos os elementos da tabela periódica. Então, ele generalizou essa partícula, beleza? Então, foi assim que ele finalmente descobriu que Dalton estava errado, porque, na realidade, o átomo era, assim, divisível. Ele tinha a partícula chamada elétrons. Não descobriu o próton ainda, viu? Não se confunda. Não descobriu o próton,
não descobriu o núcleo, não descobriu o nêutron. Ele só descobriu os elétrons e que o átomo, no caso que eu vou explicar agora, né? Aquela questão do pudim de passas, beleza? Vou falar agora do modelo em si. Tranquilo? Falando agora do modelo em si, né? Como eu ia dizendo, o modelo era uma bola gelatinosa carregada positivamente, né? Não existia próton, isso aqui não é um próton, tá? É só o átomo mesmo. E aí, o que você tinha? Você tinha aqui, ó, elétrons incrustados aqui, né? Nessa bola carregada positivamente. Beleza? E o que você observa aqui, né? Você observa que essa bola gelatinosa, né? Vou aqui botar pudim de passas aqui em cima. Beleza? Ela é homogênea, tranquilo? Como eu já havia explicado, né, o significado de homogênea, que a gente vai ver que Rutherford, que é o que segue, vai nos dizer que, na realidade, o átomo não é homogêneo, mas ainda não nos interessa isso. E ele descobriu essa outra partícula aqui fundamental, constituinte do átomo, que é o elétron, que a gente sabe que existe até hoje, né? Uma bola gelatinosa homogênea com os elétrons incrustados nela. Tranquilo? E aí, tudo bem, pessoal? Tranquilo. Show. Então agora vamos passar para o nosso amigo Rutherford. Beleza. Vou botar aqui. O Rutherford, diferentemente, né, de Dalton e Thomson, houve um curtíssimo intervalo de tempo para que Thomson fosse refutado e complementado por Rutherford, né? Enquanto você teve aí 80 anos de distância, né, entre um e outro, aqui você teve um pouco 20 anos, eu não sei a data certa, então não vou botar aqui, eu sei que foi pouco tempo, beleza? Mas é isso. Rutherford, né, o que ele queria descobrir? Ele queria comprovar se, no caso, ele foi incentivado por outro cientista que tinha descoberto, utilizando aquele tubo de raios catódicos. Isso não precisa copiar, isso é só um aprofundamento para dar uma complementada e deixar o conteúdo bem integral na cabeça de vocês. Outro rapaz, antes de Rutherford, realizou um experimento com raios catódicos e observou que seria possível criar os raios canais. O que seriam raios canais? Seriam raios que partiriam do ânodo em direção ao cátodo, ou seja, raios carregados positivamente. Que loucura. E aí ele queria descobrir qual seria a natureza dessas partículas, né? Ele não descobriu o próton, ele apenas descobriu esses raios. Por quê? Não Rutherford, eu estou falando agora de Goldstein, que foi o cara que eu estava mencionando. Isso é só um aprofundamento. Ele só descobriu que existiam esses raios, mas diferente de Thomson, que conseguiu generalizar a ideia de elétrons, né? Como eu disse, ele foi substituindo o gás que ele botava lá dentro do tubo, né? E aí ele conseguiu provar que existiam todos os elementos químicos. Ele não conseguiu, esse cara Goldstein, não conseguiu provar que existia prótons e todos os elementos da tabela periódica. E foi isso que Rutherford foi em busca de provar. E como? Então, ele juntamente com dois alunos dele, né? E existe uma história aí que também é uma curiosidade, não vai cair na sua prova, mas já para você ir no ensino médio sabendo aí, mais ou menos. Dois caras chamados Marsden e Geiger, né? Esses dois caras, na realidade, que idealizaram o experimento de Rutherford, né? Que a gente conhece, que é aquele assim, ó. Você tem aqui um compartimento, beleza? Compartimento, né? E aqui dentro, ó. Aqui dentro você tinha um elemento radioativo, né? A radioatividade tinha acabado de ser descoberta. Foi a época do boom da ciência, né? De Marie Curie, de Albert Einstein, de Max Planck, todos aqueles caras muito malucos lá, beleza? Aqui, amigos, era o polônio, beleza? O elemento radioativo que ele emite uma partícula que nós chamamos de alfa, beleza? Vocês vão ver no primeiro ano de ensino médio, em radioatividade, que existem 3 partículas radioativas. Isso aqui é só para complementar. Não preciso copiar. Existe a radiação do Hooke, que é a gama, né?
Existe a beta, existe a alfa. E a alfa, ela é carregada positivamente, beleza? Não posso falar mais do que isso, né? Porque senão vocês vão estar vendo conteúdo do primeiro ano do ensino médio, beleza? O polônio emite partículas alfa, né? A letra grega aqui, alfa, parece um peixinho. Tranquilo? E aí, o que mais você tinha aqui, ó? Você tinha um papel, né? Fotoluminoso, né? Esse papel, ele era capaz de captar luz, ou seja, se algum raio de luz batesse aqui, algum tipo de partícula aí respingasse, ele iria registrar, ia acender, entendeu? Ia ficar manchado o papel. E aí você tinha uma finíssima lâmina de ouro aqui, ó. Beleza? Finíssima. Aí você pode estar se perguntando, meu amigo, por que o bicho escolheu o ouro? Podia ter sido qualquer outro elemento da tabela periódica. Vocês com certeza estudaram, no início desse ano, as propriedades específicas da matéria, e vocês devem se lembrar de maleabilidade. Maleabilidade é a capacidade dos metais de formarem lâminas. Você lembra disso? Lâminas finas. E o ouro, ele é o elemento mais maleável da tabela periódica. Então, significa que o ouro é o elemento com a capacidade de fazer a lâmina mais fina de todas da tabela periódica. Porque ele necessitava daqui de uma finura próxima da espessura do átomo, entende? Como se tivesse só uma camadazinha de átomos ali. Então, por isso que ele escolheu o ouro para fazer esse experimento. E aí, de acordo com o modelo de Thomson, que vocês devem muito bem se lembrar, né? Eu vou fazer aqui um desenho, dá para ver aqui, né? Que ele era aquele assim, né? Ó, a bolinha bem homogênea, gelatinosa, né? Que não tinha nenhum tipo de densidade assustadora, né? E ela tinha aqui os seus elétronzinhos, né? Incrustados. Observe que por ser uma bola gelatinosa, com a densidade baixa, né? Bem homogênea, bem distribuída, o que acontecer, né? Na concepção de Rutherford, considerando o modelo atômico de Thomson? Esses raios iam sofrer nenhum desvio ou quase nenhum, pouquíssimo desvio, beleza? Pouquíssimo desvio, assim, muito pouco, desprezível, beleza? Graficamente representando. Mas o que ele observou foi diferente, meus dois amigos e minha amiga. O que ele observou foi o seguinte, que beleza, 99% dos raios passaram, beleza? Mas, conforme o modelo de Thomson, seria impossível prever o que ele observou. 99% passaram, beleza. Oxi, os outros 1%, meu amigo. E aí foi a surpresa de Rutherford. Os outros 1% às vezes voltavam para o mesmo ponto de onde eles tinham saído. Ou então sofriam um desvio assim absurdo. Ou então às vezes até sofriam só esse desviozinho, mas já era absurdo, isso não poderia acontecer, porque não haveria um corpo de tamanha densidade, de tamanha dureza e concentração que fizesse esse choque voltar, porque era uma bola gelatinosa. Gelatina, qualquer coisa ultrapassa. Vocês não concordam comigo? Então, por isso que ele teve essa surpresa e se viu na necessidade de refazer o modelo atômico, né? Para isso, né, ele disse os seguintes postulados. Vocês viram bem aí? Viram bem? Tá tudo bem até agora, porque eu vou apagar essa parte do quadro. Tudo bem, tudo bem. Beleza. Tudo bom. E aí, ó, é a parte que mais nos interessa, amigos e amiga. São os postulados, né? Postulados é um nome bonitinho para regras, né? As regras do átomo de Rutherford. A primeira é que o átomo tem imensos espaços vazios. Tranquilo? O átomo tem imensos espaços vazios, ora. Se ele disse que existe um ponto onde eu concentro a maior parte da densidade, né? Porque para haver aquele choque teria que ter
ali um ponto onde concentrasse quase toda a massa do nosso átomo. E esses imensos espaços vazios é justamente a órbita desse rapaz aqui, ó. E eu vou complementando com o segundo postulado. Aqui, ó, segundo. O núcleo do átomo possui carga positiva, beleza? Por quê? Aí eu respondo, ora. Deixa eu só terminar. Porque, amigos, vocês observaram que os raios catódicos, eles iam, né? E aí eles batiam na finíssima película de ouro. Os raios catódicos, perdão, os raios alfa. Me enganei, foi mal. Eles batiam e às vezes eles voltavam por completo. Eles eram repelidos. Lembra que eu disse para você que a radiação alfa ela é carregada positivamente? Então significa que para haver também um desvio, ela deveria bater em alguma partícula também carregada positivamente para ser repelida instantaneamente ali do átomo, né? Vai haver aquele choque e ela ser repelida para trás. Entende? Então foi aí que ele postulou que o núcleo do átomo possui carga positiva. Para haver esse desvio, teria que haver uma carga positiva ali, que seria o próton, né? Então Rutherford, na realidade, ele descobriu a partícula subatômica do próton. Beleza? E aí o terceiro postulado é que no centro do átomo... Eita, foi mal. Aqui, pronto. No centro do átomo existe um núcleo muito pequeno. E denso. Aí você pode estar se perguntando, ô meu amigo, por que que esse núcleo, como é que ele concluiu que esse núcleo é muito pequeno e denso? Pelo simples fato de que 99% dos raios alfa, né, que eu falei para vocês, que passaram pela película de finíssima de ouro, não sofreram desvio, né? Então uma pequeníssima parcela daquela folha de ouro seria esses corpos de alta densidade, beleza? Por isso que ele postulou que existe um núcleo muito pequeno e denso. Porque apenas 1% daqueles raios foram refletidos. Tudo bem? E agora, vamos considerar o quarto, né? Se existe um núcleo muito pequeno, o que está em volta desse átomo foi o que ele chamou de eletrosfera. Então, existe uma eletrosfera em volta do átomo. Beleza? Deixa eu só confirmar aqui. Exato. Em volta do núcleo, perdão. Em volta do núcleo. Em volta do núcleo. Beleza? Com isso, a gente já consegue imaginar, né? Porque essa eletrosfera aí está disposta em volta do núcleo. É justamente a parte onde os elétrons realizam seus movimentos aqui em formas de órbitas, né? Em volta desse núcleo. Só que, amigos, como eu disse para vocês, essa época era a época do boom da ciência. Quem daí de vocês não conhece Albert Einstein, né? Com certeza todos conhecem. E aí, talvez alguns, a maioria não conheça, né? Max Planck, você tem ali Marie Curie, todas essas pessoas aí. E a física quântica já tinha explicado, né? Por isso que esse modelo de Rutherford diziam que tinha prazo de validade, porque ele não explicava como é que eu tenho um núcleo de carga positiva e tenho elétrons de carga negativa, como é que esse elétron não simplesmente colidia com esse núcleo, né? Como é que eles não se atraíam, né? Então aí foi que ele pegou, né, e não conseguiu descobrir o nêutron. Rutherford nem Bohr descobriram o nêutron. Quem descobriu o nêutron foi outro amigo, que é agora a parte que eu vou entrar. Tá tudo bem até aí, galera? Estão entendendo bem? Se tiver alguma dúvida, fala agora. Tudo ótimo, viu? Show.
Vou tomar um De gole d'água boa aqui. De boa. Beleza. Tudo bem. Apagarei, viu? Só concluir, né, que o modelo de Rutherford é o chamado modelo planetário, beleza? É o modelo planetário. Vou botar aqui, né, fazer um desenho para vocês tirarem print, mas vocês com certeza já conhecem o átomo de diminêutron, né, galera? Quem assistiu diminêutron aí, dá um alô aí. Quem assistiu diminêutron aí já? Eu acho que eu tô ficando velho, então. Porra, ninguém assistiu o diminêutron, meu amigo? Tudo bem. Aqui, ó, o átomozinho de diminêutron era um programa da Nickelodeon, né, de um menino gênio lá, que fazia experimentos científicos tipo um Kik Butovski gênio, tá ligado? Então, o modelo planetário, né, que eu já tinha feito o desenho, aquele negócio assim bem bonitinho, ó. Aqui você tem o próton, e aí, ó, os elétrons fazendo essas órbitas malucas aí em volta dele. E agora vamos para o último modelo. O último modelo, antes disso, né, antes do último modelo, como eu ia falando, a partir de agora, essa questão de descrever o átomo, ela parou de ter esses nomes principais, ficou uma coisa muito mais complementar. Cada cientista fazia a sua contribuição, beleza? Bohr foi o último cara a dizer assim, modelo de Bohr. Porque, por exemplo, o modelo atual, né, o modelo atômico atual, é um modelo que teve tantas contribuições que não existe uma pessoa em específica que você possa atribuir esse modelo que nós utilizamos atualmente, né? Como eu disse, foi o nascimento da física quântica. E não se assustem com esse nome, porque física quântica, vocês estão estudando agora comigo. Física quântica nada mais é que a parte da física que estuda justamente as partículas subatômicas, as partículas que estão lá dentro do átomo, né? Então você tem os prótons, os nêutrons, os elétrons, e aí os leptons, que vocês não estudam, os quarks e por aí vai. Mas aí não é nosso interesse, mas só falando uma citada, né? Por que eu falei esse negócio de ser complementativo? Porque aí veio outro cara antes de Bohr e descobriu os elétrons, os nêutrons, perdão. O nome desse cara era Chadwick. Ele não fez nenhum modelo atômico. Eu vou só botar a informação aqui. Você bota assim no seu caderno. Quem descobriu os nêutrons foi Chadwick. Beleza? Só isso. E não precisa nem saber o experimento, porque demanda de um conteúdo que vocês não viram ainda, que é radioatividade. Mas eu vou aqui só dar um resumo breve. O que foi que esse cara fez? Você tem que... A radioatividade nada mais é que quando eu tenho um corpo, beleza? Eu tenho um elemento da tabela periódica que ele é muito instável. O que significa que ele é muito instável? Que ele tá louco para perder elétrons, para perder partículas, beleza? Para ele conseguir se reduzir no gás ideal, né? Que é os gases nobres. Eu não sei se vocês já estudaram isso, que todos querem se estabilizar e ficar com 8 elétrons na camada de valência. Não sei se vocês já viram isso. Mas, enfim, estou dando aqui para dar uma complementada. O que esse cara fez? Ele bombardeou um átomo, beleza? Com essas partículas alfa, né? E aí, quando você bombardeia, algumas partículas, né, elas se ionizam, elas se chocam e se destroçam como se fosse estilhaço, né? Como se você jogasse uma pedra no copo de vidro. Ele vai quebrar e liberar vários estilhaços para os lados, né? E ele percebeu que quando ele fazia isso, liberava uma partícula com uma carga neutra. E aí ninguém tinha descoberto isso e finalmente ele preencheu essa lacuna no modelo de Rutherford, que justamente seria essa impossibilidade de um átomo com um núcleo positivo e elétrons negativos, né? E existir em perfeita estabilidade. Deveria existir algo naquele núcleo que estabilizasse o sistema completo. E nosso amigo Chadwick fez o trabalho de descobrir próton, né? Então Chadwick puxou uma setinha, descobriu o nêutron, perdão. Às vezes eu me confundo, né, falando, mas vocês entenderam a ideia. Ele descobriu o nêutron, galera. Descobriu o nêutron. O nêutron tem carga nula, beleza? Carga zero. Não é nem carga positiva nem negativa, é carga nula. Tranquilo até aí? Me respondam, por favor. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo.
Vocês podem ter voado um pouquinho naquela parte que eu comecei a falar de radioatividade, mas não tem problema nenhum, não. Eu já estou adiantando o serviço para vocês. Aqui, ó. Falar agora do nosso amigo Niels Bohr. Niels Bohr foi um nome muito importante aí para a física quântica. Deu várias contribuições. E hoje a gente vai falar do modelo atômico dele, né? Que na realidade também é chamado de modelo atômico Rutherford-Bohr. Porque é basicamente a mesma coisa, só que como a física quântica nasceu depois de Rutherford, o que foi que Niels Bohr fez? A física quântica, como eu disse, ela explica o comportamento das partículas subatômicas. E aí, por que houve esse desvencilhamento, né? Existe a física clássica, que foi criada por Isaac Newton. Essa física descrevia os fenômenos que a gente consegue ver, né? No caso, vocês vão ver empurrando o bloco, a gravidade, tudo isso Newton conseguia descrever. Mas aí os caras perceberam que quando você ia lá pertinho do átomo, as coisas eram muito mais malucas e muito mais difíceis de descrever. Por isso que tem essa ideia de física quântica difícil. É difícil, muito difícil. E a gente não vai ver, óbvio, na escola você nunca vai ver isso. E a não ser que você queira um vestibular tradicional, né? Tipo FUVEST, já cai física moderna, não sempre física quântica, mas são só conceitos básicos dos básicos, beleza? Eu estou já falando isso para vocês irem criando uma maturidade de como é que são as coisas, beleza? Eu acho importante fazer esse tipo de coisa. Era uma coisa que eu gostaria de ter no meu 8º ano, que eu só pensava em jogar Overwatch, beleza? Então aqui, ó, Niels Bohr, galera, próximo modelo atômico. Na verdade, ele roubou quase tudo de Rutherford, mas ele começou a introduzir conceitos quânticos lá dentro, beleza? Então, a primeira coisa que ele falou foi que os elétrons realizam órbitas circulares em torno do núcleo. Essas órbitas circulares são chamadas de órbitas estacionárias, beleza? Estacionárias. Essas órbitas estacionárias, elas têm um movimento que não pode ser muito bem definido. E aí cabe a outros princípios que eu não vou entrar aqui, que é física quântica, né? Mas, enfim, os elétrons realizam órbitas circulares em torno do núcleo. Você tem lá, né, o núcleozinho, né? E aqui, ó, as camadinhas, né? Como vocês sabem, pode ser chamado de modelo da casca de cebola, ou então modelo planetário mesmo, mas comumente, por causa dessa questão dos níveis, né, de elétrons, que é os próximos postulados, que são os mais importantes, que é o que a gente vai entrar agora, beleza? Isso aqui nem é tão importante, vou apagar logo, para a gente passar para a parte que nos interessa do modelo atômico de Bohr. Ok? O que ele disse, né? Ele disse aí que nos átomos, você tinha aí, né, na eletrosfera, níveis de energia, né, que iam se exteriorizando, né? Então, ó, vou dizer aqui, cada um, vou primeiro desenhar para ficar fácil de vocês visualizarem, ó. Imagine aqui, né, um átomo que você tem um núcleo, beleza? E aí, em volta desse núcleo, você tem esse primeiro nível aqui, ó. Depois você tem o segundo, depois o terceiro e o quarto, que é justamente, como o Gabriel disse lá no grupo, aquela questão do Linus Pauling, que tem o nível K, o nível L, o M, o N, o O, P e Q, beleza? A gente só vai botar esses quatro para ficar mais fácil de visualizar. Então, o que acontece? Ele definiu que cada nível desse aqui, ó, existia uma quantidade de energia que ele conseguiria ser capaz de suportar. E que quanto mais exterior ficasse, maior a energia que esse subnível era capaz, desse nível, perdão, era capaz de suportar. Ou seja, eu tenho uma certa quantidade de energia que eu suporto aqui e outra certa quantidade de energia que eu suporto aqui, beleza? Essa aqui, por sua vez, é menor que essa aqui, porque essa aqui está mais exterior. Quanto mais exterior, mais energia eu suporto. E aí, o que ele começou a observar? O que acontecia, então, se eu tivesse um elétron aqui, beleza? E eu exprimisse uma certa energia aqui dentro desse átomo. Vou fazer aqui em azul, beleza? Joguei uma energia aqui nesse átomo, beleza? E o que acontecia? Eu tenho uma certa
quantidade de energia que eu suporto nesse nível, esse elétron, por ser carregado, ele ia ser excitado, essa energia ia ultrapassar o limite daquele nível, beleza? E o que acontecia quando essa energia ultrapassava o limite? Acontecia um fenômeno chamado de salto quântico, beleza? O salto quântico. Salto quântico. O salto quântico, né? Esse elétron, ele ia pular, ó. Ia pular de um nível para o outro, beleza? E aí, depois desse átomo, ele ia, depois desse estímulo de energia aqui intenso que ele teria recebido, né? No caso, só dando uma retrogradida, dando uma voltagem aqui, ele pulou, beleza? O que ele fez? Ele pulou porque ele absorveu essa energia, beleza? Vou botar aqui. Absorveu. E aí ele pulou de nível e ficou aqui. Depois, esse átomo aí ele foi se reorganizando, voltando ao normal, e esse carinha teve que voltar ao seu nível de origem. Quando ele volta ao seu nível de origem, ele libera a energia em forma de um fóton de luz, beleza? De uma onda eletromagnética. Então é isso que produz todos os efeitos luminosos aí da sua casa. Se você tem lâmpadas fosforescentes, para dar uma contextualizada maior, eu vou explicar o funcionamento de uma lâmpada fosforescente para você entender como é que isso se aplica no seu dia a dia, né? Talvez a prova de vocês seja muito fundamental, muito básica, mas já para dar uma adiantada, no Enem eles cobram tudo no dia a dia, galera. Então vocês têm que saber como é que essas coisas se aplicam no dia a dia e o modelo de Bohr se aplica muito. Você também tem a questão dos fogos de artifício, né? O que é o fogo? O fogo é energia, pô. Você bater a fogo ali nos fogos de artifício, você está excitando aqueles átomos de pólvora e daquelas coisas coloridas. E aí você tem que, numa hora, estoura tudo naquela luz. E você tem que depois, né? Ele se apaga de novo, não é verdade? Mas ainda assim as cinzas ficam lá no chão às vezes. Tranquilo? Então é essa aplicabilidade do modelo de Niels Bohr. Vamos agora botar isso em palavras, né? Porque é muito mais fácil de entender por meio do desenho, mas vamos botar em palavras tudo isso que eu disse, né? Vou apagar aqui. Deu para entender essa parte, galera, do salto quântico? Deu sim, deu sim. Show. Deu. Muito bem. Show de bola. Vamos aqui. Então, como eu disse, né? Vocês já anotaram aquele número 1? Me respondam aí. Anotei. Pronto. Então eu vou logo por 2. Como eu tinha dito para vocês, né, naquele desenho, cada um dos níveis, cada nível possui uma determinada cota, beleza? De energia. Como eu disse, cada nível tem um limite que ele suporta de energia. E quando passa dali, ele precisa liberar um elétron para o nível seguinte. Que aquele ali, sim, consegue aguentar mais energia do que o interior, né? Quanto mais exterior, mais energia. Quanto mais interior, menos energia ele suporta. Então, é justamente o que eu disse. Cada nível, né? PQ, quer dizer, KLMNOPQ, tem um certo nível de energia que ele aguenta. Tranquilo? Partindo para o 3... O 3 me diz o quê? O elétron não pode permanecer fora dos níveis de energia. Vou botar aqui. Vou botar de uma maneira melhor. O elétron não pode permanecer fora do seu nível de energia de origem. Então, galera, isso aqui explica por que quando ele dá aquele salto, ele tem que voltar, né? Liberando energia. O elétron não pode permanecer fora do seu nível de energia. Justamente, eu pulo, mas um dia eu volto, meu amigo, liberando luz. Lembre-se sempre disso. Libero luz, beleza? Isso era uma coisa que meu professor, que eu nunca esqueço, né, do 8º ano, meu professor Josimar,
quando ele falava do modelo atômico de Bohr, não sei se Denis faz isso, ele falava muito de fogos de artifício, de luz, porque justamente essa é a questão que realmente ele explicou esses comportamentos das partículas subatômicas no átomo aí, né? Então, beleza. O elétron não pode permanecer fora do seu nível de energia. Ainda tem mais alguns, eu vou pedir para que vocês copiem e me digam se eu já posso apagar. Quando puder apagar, avise. Exato. Denis sempre cita os fogos de artifício, exato. E aí, quando terminar, eu vou falar um pouco da lâmpada fosforescente também, para vocês verem como isso é aplicável. Copiaram? Copiei. Show. Vou apagar. Vamos para o quarto postulado. Felizardos e felizarda. Quarto postulado. Ok. O quarto postulado, IV, né? Que algarismos romanos, para ficar chique. Se um elétron, vou botar aqui, ó. Um elétron movendo-se em um mesmo nível de energia. Agora eu vou botar aqui em destaque o não, beleza? Não absorve nem libera energia. Tudo bem. Então imagine aqui, né, de uma maneira bem didática, vamos voltar àquele desenhozinho do átomo, o núcleozinho bem bonitinho, os níveizinhos bem bonitinhos. Então imagina que esses níveis eles são como trilhos de trem, tranquilo? São como os trilhos de trem e que eu tenho aqui, ó, os meus elétrons são os meus carrinhos aqui, eles vão se deslocando. Para eu passar esse para esse, né, eu vou ter que absorver uma energia, no caso, eu vou ter que exprimir uma energia para tirar ele e botar no outro, né, não? Ao passo que se eu só ficar movendo ele aqui, eu não vou precisar gastar energia nenhuma, tá muito fácil, um trilho ali, quase não tem atrito, é bom demais. Agora, se eu tiver que pegar esse rapaz, puxar e botar no outro, aí é uma energia do caramba, meu amigo. Então é isso que ele está dizendo. Um elétron movendo no mesmo nível de energia não absorve nem libera energia. Porque ele vai ficar aqui, ó, só tranquilão, fazendo a órbita dele, como é na natureza, que Deus quis, né? Que fosse assim, ele ficasse lá se movendo e pá, só precisa gastar energia quando eu vou pular para o próximo, né? E aí eu libero quando eu vou voltar para minha casa. Tranquilo? Ok. Tá entendendo isso aí, pessoal? Posso apagar? Já copiei aqui, viu? Show. Vou apagar. Eu copiei também. Tranquilo. Apagar. E aí, ó, o quarto postulado diz o seguinte: quando um elétron volta para seu nível original, vírgula, ele libera uma onda eletromagnética. Aí você pega e bota entre aspas luz. Beleza? Uma onda eletromagnética, senhores e senhora, vocês vão ver em física que é uma onda que não precisa de um meio material para se propagar, ela se propaga no vácuo, como a luz. Você vê o Sol daqui da Terra porque aquela luz viajou por por milhares de anos-luz até a Terra, beleza? No vácuo.
A luz viaja no vácuo, por isso que ela é uma onda eletromagnética, já para dando aquela adiantada, né? Para ajudar vocês um pouquinho aí, então. Até porque Zé aloprou na lista de exercícios de vocês, logo falando, está difícil, ok? Quero ver quem vai fazer aí. E o grupo está completamente disponível para vocês tirarem dúvidas. Eu não durmo, pode ser de 3 horas da manhã, eu não durmo, beleza, galera? Pode tirar dúvida na hora que quiser. Dito isso, amigos, acabou a nossa aula, beleza? Ele já deu modelos atômicos, ele já deu o modelo atômico atual para vocês, porque aí eu até preparei até o modelo atômico atual. Mas como o Gabriel disse que não, tranquilo, então. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, né? Dei meu máximo aqui para essa aula, né? Fiz com todo carinho para vocês. E próxima semana, né? Se vocês assinarem o nosso plano, vocês vão ter a aula de Linus Pauling, beleza? Diagrama de Pauling, de subníveis eletrônicos, todo aquele negócio que vocês têm medo, né? Que eu tinha também, mas que é a coisa mais fácil do mundo. Que é só vocês aprenderem do jeito certo e fazer exercício que tudo vai dar certo, beleza? E aí, quais são suas opiniões? Gostaram da aula? Excelente aula. Indicaria para um amigo? É muito boa, viu? Com certeza. Sério? Com certeza indicaria. Então, por favor, aí, espalhem, meus amigos, porque a gente está começando agora. E aí, próxima semana, se vocês assinarem, óbvio, porque a gente só vai disponibilizar essa semana gratuita, né? Afinal, senão eu ia morrer de fome aqui, né? Não ia ter grana. A gente precisa de grana para continuar esse projeto. Se vocês assinarem, próxima semana, temos mais aí, subníveis eletrônicos, diagrama de Pauli, então é isso, galera. Muito obrigado. E podem se retirar aí da sala já. Vou parar a gravação. Eita, peraí. Deixa eu ver como é que eu faço aqui para parar de gravar. Acho que é aqui.